Vamos para a segunda parte da leitura da obra Só as Mulheres e as Baratas Sobreviverão, da Cláudia Tales. Capítulo 7. Barata desgraçada. Me deixou aqui pelada. Eu, a toalha e mais nada. Como é que eu resolvo essa parada? Som de patinhas arranhando a porta. Ela deve estar tentando sair. E se eu chamasse o... Não, deixa pra lá. Seria o meu primeiro encontro com ele. Impossível ligar para um homem que eu mal conheço e pedir que me ajude a matar uma barata. E tem mais. Querido, eu estou praticamente nua porque a barata se trancou com todas as minhas roupas no meu closet. Você não se importa, não é? Impossível. Ia aparecer um truque para atrair o cara aqui sem jantar, sem conversa, sem social alguma. Mesmo que a coisa vá terminar assim, antes existe um papel a ser representado. Infelizmente, tem que ser nessa ordem. Alguns estágios precisam ser respeitados. Primeiro as convenções, depois a barata. Isso me lembra do meu primeiro namorado sério. O Pinto, quer dizer. Pinto era o sobrenome. Os pais deram-lhe um nome tão feio que o coitado preferia ser chamado de Pinto. O nome mesmo era Galdevir, homenagem a um dos bisavós às custas da desgraça do garoto. Galdevir Pinto. Era muito estranho. Eu, com 17 anos, apresentando meu primeiro namorado apresentável em casa. Mamãe, papai, esse é o meu amado Pinto. E para as minhas amigas, vocês já conhecem o Pinto? E para minha avó, aquela da barata. Vovó, esse é o Pinto, que você já viu lá no almoço de casa. Lembra do Pinto, vovó? E ela, se lembro, minha filha. Se eu tivesse ficado com o Pinto, jamais enfrentaria uma situação como essa. Meu Pinto era um destemido. Tinha recém passado no vestibular de engenharia. Não temia matemática nem barata. Duas coisas que sempre me apavoraram. Porque eu me lembrei do Pinto agora? O Pinto foi criado no interior. Sabia se tinha barata em casa pelo cheiro. Desentocava os ninhos do bicho por prazer. Nos finais de semana, na praia, naquelas casas de pescador caindo aos pedaços, onde a gente dizia ficar por romantismo, mas que alugava por falta de dinheiro mesmo, o Pinto ia logo avisando. Tem ninho de barata no quarto. Eu me desesperava e pedia para ir embora, mas o Pinto fuçava dentro dos armários velhos e mexia atrás da cama toda, desconjuntada, até encontrar o ninho e botar fogo. Porque não adianta só jogar o ninho no lixo. O Pinto me ensinou. Senão os ovos descascam e acabam virando bebês que logo se transformam em baratas gigantes. Eu me arrepio só de pensar. Não havia barata que sobrevivesse ao Pinto. Pena que caçar baratas fosse o ponto mais forte dele. O Pinto era um sujeito de poucas palavras. Tipo um tanto rústico, com um gosto musical duvidoso. Louco por reggae. Acho que gostava ainda mais do Bob Marley do que de matar baratas. Tinha todos os discos, sabia todas as músicas. A gente ia para a praia no velho Chevette jeans do pai dele, se é que alguém lembra desse clássico da indústria automobilística brasileira. Um Chevette cor de jeans e com bancos revestidos em jeans. Felizmente, depois disso, Deus inventou o design e o carro saiu de linha. Então íamos para a praia no Chevette jeans do pai do Pinto. E o Pinto levava um toca-fitos para tocar, única e exclusivamente reggae. Tinha horas em que eu pensava que ia enlouquecer. O Pinto gostava de Bob Marley, de matar barata e, em terceiro lugar, acho que gostava de mim. E o que o Pinto era inexperiente com mulheres, não tinha um espírito muito empreendedor para coisas que não fossem procurar ninhos de insetos rasteiros. Fazia a lição de casa, beijinho, beijinho, mão nos peitos, mão naquilo, aquilo na mão, aquilo naquilo. Então ligava a TV e a gente ficava vendo qualquer coisa que estivesse passando e rindo dos programas humorísticos da época. A melhor parte de transar com o Pinto era ver TV com ele depois. O Pinto. A gente terminou porque eu também entrei na faculdade e acabei conhecendo caras mais interessantes. Ou talvez um pouco menos tediosos, faça mais justiça à situação. Comecei a dar desculpas para o Pinto, dizer que não podia sair, recusar os finais de semana na praia. Daí veio o inverno, a quantidade de baratas diminuiu e eu já não sentia mais tanta necessidade de ter o Pinto por perto. Um dia, uma amiga me disse que viu o Pinto com outra garota. Armei um escândalo, mandei que ele sumisse para sempre da minha vida. E o Pinto sumiu. Em dias como esse, eu penso no fim que o Pinto levou. Se casou, teve filhos, venceu na engenharia,
continua matando baratas. Se tivesse prosperado no ramo, quem sabe montado uma empresa de extermínio de insetos. Eu poderia chamar o Pinto agora, e até sem traje algum. O Pinto eu podia chamar, mas como é que eu vou chamar o estranho com quem eu devia estar me encontrando agora para ajudar aqui? Ou chamar o zelador para me socorrer vestindo só uma toalha. Se ao menos eu fosse do tipo que deixa a roupa tirada pelo quarto, pela sala, pela cozinha. Mas não. Eu e a minha maldita mania de guardar tudo no lugar. Mania de limpeza, de deixar tudo sempre arrumado e brilhando. Me serviu para que tanta organização? Para uma barata ficar com todas as minhas roupas. Eu poderia ligar para minha mãe, mas a minha mãe morreu há 2 anos. Antes eu ligava e ela me socorria. Fosse bicho, ladrão, inundação, incêndio, tufão, arrastão, qualquer coisa. Eu pedia ajuda e a minha mãe vinha na hora. Agora acabou. Não tenho mais mãe. Agora eu não sou mais filha. Sou eu e mais um ou outro que aparece de vez em quando. E tem as minhas amigas. Mas matar barata não é coisa que a gente peça para amiga. Tem que pedir para a mãe e, na falta dela, para o marido. Na falta do marido, para o zelador. Na falta do zelador, para o psiquiatra. Mas a minha psiquiatra é mulher e tem horror de barata. Teve uma consulta em que ela falou o tempo inteiro do medo que ela tem de barata. Eu paguei R$ 200, R$ 200, e ainda dei um monte de conselhos para ela enfrentar a fobia. Pior que continuei indo lá depois disso. Tivesse trocado para um psiquiatra homem e pronto. Agora tinha para quem ligar. Na verdade, eu tinha um psiquiatra homem. O tal que identificou o meu pavor de barata como fobia. Mas não rolou legal entre a gente. Era um senhor, cabelos brancos, bonitão. E eu morria de vergonha de contar algumas coisas para ele. Quer dizer, eu falava sobre a minha mãe, sobre as minhas dificuldades com a minha família. Mas e quando o assunto era sexo? Não saía nada. Naquela época, eu tinha recém me separado do Norberto. Ou seria do Dagoberto. É engraçado, mas teve um tempo em que eu só saía com caras terminados em Erto. Teve o Alberto, e o Aldalberto, o Roberto. Então teve uns 4, sem esquecer do Heriberto. Teve também o Gilberto. Eu era louca pelo Gilberto. Só não teve foi o cara certo. Maior deserto. Mas eu queria mesmo era falar do meu psiquiatra, Doutor Felisberto. Pode ser loucura minha, mas um dia eu comecei a achar que o Dr. Felisberto me olhava de um jeito estranho, que ele podia ler os meus pensamentos. Freudiano ortodoxo, tudo era sexo para ele. Vivia me perguntando se eu sentia prazer sexual. Agora imagine a situação. Eu, sozinha em um consultório cheio de móveis pesados de mogno, ou outra dessas madeiras de respeito, madeira de casa de família, e um senhor que podia ser o meu pai me perguntando se eu sentia prazer sexual. Eu jamais poderia ter uma conversa dessas com um senhor, mesmo que fosse o meu psiquiatra. Daí eu inventava, falava que era tudo perfeito, que eu nunca tive problema sexual nenhum, só para ele trocar o tema e falar de alguma coisa verdadeiramente problemática, como barata, por exemplo. Só queria saber se eu sentia prazer sexual. Achava que essa era a chave para eu decifrar a minha relação com o mundo. Tem cabimento um troço desse? Tem. Eu sei. Foi demais para mim, não aguentei. Troquei de psiquiatra. Fui parar nessa mulher de quem falei. Essa que tem medo de barata e que se consulta comigo. Às vezes eu vejo o Dr. Felisberto pela rua, mas faço que não o conheço. Mesmo sem desconfiar, eu sinto prazer sexual. O Dr. Felisberto sabe muito sobre mim. E eu, absolutamente, não quero que ele me diga. Bom, terminamos aqui mais um capítulo. E na próxima vez a gente segue no capítulo 9. Até mais. Tchau, tchau.